De um lado, Brian Josephson é uma figura de intelecto puro. Um físico teórico galês que, com apenas 22 anos, fez uma descoberta escondida nas profundezas da matemática do mundo quântico. Um estudante de pós-graduação tão seguro dos seus cálculos que se levantou numa sala de conferências lotada, em Londres, e interrompeu publicamente um físico vencedor de 2 prémios Nobel do século XX para o corrigir. A sua percepção foi tão revolucionária que lhe valeu o Prémio Nobel da Física aos 33 anos, tornando um dos físicos mais jovens de sempre a ganhar o Nobel na área, e gravando seu nome com o efeito Josephson, um fenómeno que revelou uma camada mais profunda da realidade quântica. Ele é uma mente de rigor intransigente. Mas há um outro lado dele, um lado onde o primeiro parece terminar. Este Brian Josephson é professor emérito em Cambridge, mas fala agora uma linguagem diferente. Frequenta conferências não para falar de supercondutividade, mas para defender investigação em telepatia, psicocinese e outros temas paranormais. Fala de misticismo oriental, da inteligência da natureza e de um grandioso projeto de unificação mente-matéria. Para muitos dos seus pares, ele é um gênio perdido. O físico quântico David Datz descreveu as afirmações de Josephson como lixo absoluto. Outros rotularam-no de cientista do voodoo. A sua mudança de foco não foi uma ruptura brusca, mas uma transição. A mesma mente que lhe permitiu ver uma corrente impossível a fluir através de uma barreira sólida de semicondutores foi a que mais tarde o levou a procurar a consciência na própria estrutura do cosmos. A sua carreira não é a história de um cientista que abandonou o seu campo, mas de alguém que tenta expandir as suas fronteiras para além dos dogmas existentes. Para muitos cientistas, o Prémio Nobel é o ponto culminante, o reconhecimento máximo de uma vida de trabalho. Para Brian Josephson, foi um novo começo. Numa entrevista posterior, explicou que o prémio lhe deu um pouco mais de liberdade para trabalhar nos meus interesses, que são do lado não convencional, sem que as pessoas sintam que podem dizer, não pode trabalhar nisso. Já no final da década de 1960, começou a sentir que a física dominante atravessava um período menos interessante. A excitação revolucionária da era quântica inicial tinha esmorecido. Começou a procurar noutros lugares as questões verdadeiramente fundamentais. O problema maior e mais fascinante que via já não estava no comportamento de metais arrefecidos, mas na própria natureza do cérebro humano e da consciência. Em 1971, 2 anos antes de receber o Nobel, começou a praticar meditação transcendental. Tornou-se membro visitante do corpo docente da Maharishi European Research University, nos Países Baixos, uma instituição central do movimento da meditação transcendental. Sentiu-se atraído pelas ideias que circulavam na contracultura intelectual da época. Leu o influente livro de 1975 de Fritjof Capra, O Tao da Física, que defendia paralelos profundos entre conceitos da física moderna, como o entrelaçamento e o efeito do observador, e as percepções do misticismo oriental. Josephson começou a sentir que os enigmas no coração da física quântica apontavam para uma ligação mais profunda entre o mundo físico e o mundo mental do observador. Mais tarde afirmou, comecei a sentir que a ciência convencional é inadequada para situações em que a mente está envolvida, e a tarefa de clarificação tornou-se uma grande preocupação para mim. Por essa altura, do outro lado do Atlântico, em Berkeley, Califórnia, uma procura intelectual semelhante estava também a surgir. Em maio de 1975, um círculo de jovens físicos formou o Fundamental Physics Group. Estavam frustrados com a mentalidade do cala-te e calcula que passou a dominar a física após o Projeto Manhattan. Tal como Josephson, queriam regressar às grandes questões filosóficas que tinham animado os fundadores da teoria quântica, como Bohr, Heisenberg e Schrödinger. Mergulharam no Teorema de Bell. O Teorema de Bell é o legado mais importante do físico teórico John Stuart Bell, publicado em 1964, que estabelece uma distinção absoluta entre mecânica quântica e a mecânica clássica. Mergulharam no entrelaçamento quântico e no problema da medição. E, tal como Josephson, as suas explorações levaram-nos ao misticismo quântico e à parapsicologia. Este grupo de físicos hippies tornou-se celebridade local, e o seu trabalho chegou mesmo a atrair o interesse da CIA, que financiaram experiências de visão remota no Stanford Research Institute, com o Fundamental Physics Group a atuar como teóricos residentes. De volta a Cambridge, Josephson procurou formalizar a sua nova busca intelectual. Usou a liberdade que o Nobel lhe proporcionou para criar uma Matter Unification Project, no prestigiado Laboratório Cavendish. Os seus objetivos declarados eram explorar a ideia de inteligência na natureza, compreender a relação entre mecânica quântica e a consciência,
e procurar uma síntese entre a ciência e o misticismo oriental. Para os seus colegas, podia parecer que estava a abandonar a física. Mas, na sua própria mente, estava a perseguir as suas questões mais fundamentais. Não estava a sair do caminho da física, acreditava estar a segui-lo até à sua conclusão lógica última. A reação da comunidade científica não tardou. Em conferências científicas, Josephson conduzia frequentemente as conversas para a meditação e a telepatia, o que irritava os seus colegas. À medida que defendia cada vez mais as suas ideias não ortodoxas, a irritação dos seus colegas transformou-se em condenação aberta. Tornou-se um defensor ativo de uma série de temas considerados marginais pela corrente dominante, a parapsicologia, ou o estudo de fenómenos paranormais, a possibilidade da fusão fria e a ideia controversa de que a água pode reter uma memória das substâncias nela dissolvidas. Foi afastado por muitos antigos colegas, e o seu nome passou, por vezes, a ser invocado como um aviso contra o afastamento excessivo do caminho aceite. Em 2010, os organizadores de uma conferência sobre física quântica retiraram-lhe o convite, apenas para reinstaurarem depois de vários outros participantes de destaque terem protestado. A sua simples presença tornara-se um ponto de discórdia, um desafio aos limites do discurso científico respeitável. Josephson nunca evitou este confronto. Tem um nome para a atitude da comunidade científica: descrença patológica. Argumenta que a maioria dos físicos tem uma resposta emocional quando ouve falar de qualquer coisa relacionada com a parapsicologia, e que a rejeição não se baseia numa avaliação racional das provas, mas numa crença dogmática de que toda a investigação neste campo é falsa. Compara a rejeição atual da parapsicologia à resistência, que durou décadas, dos geólogos à teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Wegener tinha fortes evidências observacionais, mas o mecanismo que propunha foi considerado impossível pelos principais físicos da época. A crítica à estrutura académica científica de Josephson tornou-se mais intensa com o passar do tempo. Numa entrevista em junho de 2024, reagiu à acusação de que as suas ideias são não científicas, argumentando que alguns aspectos da física convencional são igualmente especulativos. Descreveu a física teórica moderna, com a sua dependência de simetrias desconhecidas e dimensões adicionais argumentadas, como sendo tão teológica quanto as suas próprias tentativas de compreender o universo através da lente da consciência. Sustenta que temos conhecimento direto das capacidades da mente, a sua aptidão para criar música, realizar raciocínio lógico e fazer matemática, e que estas capacidades conhecidas fornecem uma base mais sólida para uma teoria da realidade do que as abstrações puramente matemáticas da teoria das cordas, string theory. Hoje, Brian Josephson é professor emérito em Cambridge, continuando a trabalhar a partir do laboratório Cavendish e a dirigir o seu Mind Matter Unification Project. Mantém-se uma voz ativa e desafiante, um laureado com o Prémio Nobel que acredita que o seu trabalho mais importante surgiu depois de ter ganho esse prémio. Nas suas palavras e desejando que este seja o seu legado, em última análise, o meu trabalho sobre o cérebro é mais significativo do que a investigação que me valeu o Prémio Nobel.